Olá pessoal, quero desejar de coração um feliz ano novo para todos aqui do canal. Que seja um ano abençoado por Deus a todos nós. Vamos ao resumo da semana de Meu Caminho é Te Amar, de 30 de dezembro a 3 de janeiro. Karen revela a Memo que Úrsula o traiu. César ameaça arruinar o casamento de Úrsula. Memo confessa a Úrsula que beijou Daniela. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Daniela diz a Karen que o Memo explicou para ela como descobriu que a Isabela era sua filha e como foi difícil. Ela diz que ele também se desculpou por ter ocultado dela. Daniela diz que quando está com o Memo sente que não é ela mesma, que sempre baixa a guarda e que quando olha nos olhos dele sempre esquece tudo. Karen diz que ela está apaixonada. Daniela diz que se antes já era complicado ter algo com ela e Memo, agora é pior. Karen diz que agora ela pode encontrar sua felicidade ao lado do Memo e de sua filha e que eles seriam a família ideal. Daniela diz que o Memo irá se casar em alguns dias. João pergunta a Fausto como assim a Isabela é filha do Memo e isso deve ser um erro. Fausto diz que o erro é confiar em gente desse tipo, que a Daniela acreditou no Memo. Ele diz que certamente o Memo investigou eles antes de entrar na casa e tudo foi planejado juntamente com sua família. Fausto faz João acreditar que Gabi preparou uma armadilha para ficar com ele e, assim, garantir que os Santos sempre estariam envolvidos com a Isabela. Karen pergunta a Daniela se o Memo tem certeza que o filho da Úrsula é dele. Daniela diz que é claro que sim e não tem motivos para desconfiar dela. Karen diz que a Úrsula parece uma piriguete e criminosa. Eita, gente, a tabacuda falando mal da cara de percata. Cobra engolindo cobra. Karen suspeita que Úrsula esteja fingindo sua gravidez para segurar Memo. Zé Maria e Isabela se falam por videochamada e a conexão deles é incrível. Jerusa mostra para Isabela o vestido que preparou para ela e ela fica feliz. João e Gabi se reúnem e ele confronta se ela sabia que o Memo é o pai biológico da Isabela. Isabela mostra o vestido que Jerusa fez para os pais. Ela diz que vai usar aquele vestido no casamento do Memo e da Úrsula. Gabi dá risada de João e pergunta se ele endoidou. João é frio com ela, diz que Fausto foi quem disse para ele e pergunta se de verdade ela não sabia. Gabi se surpreende, diz que como saberia de algo assim e ficaria calada. João diz que o Fausto advertiu que todos da família dela atuam muito bem. Gabi fica abalada pela desconfiança do namorado e ele diz que o tio dela entrou na casa deles com mentiras e o único que eles querem é tirar a Isabela deles. Humberto diz a Memo que conversou com um advogado e que ele disse que ele poderia reclamar a guarda de sua neta Belinha. Ele diz que é só o filho dizer que sim, que vai pedir para seu amigo advogado iniciar o processo da guarda de Isabela. Humberto diz que esse é o momento de iniciarem a batalha, para que sua neta cresça com sua verdadeira família. Memo diz ao pai que o agradece pelo que está fazendo, mas o que menos quer é tirar a guarda da menina dos pais adotivos. Humberto diz que parece que ele não tem sangue nas veias, que a menina é filha dele, é sua neta, uma Santos. Memo diz que a Isabela adora seus pais adotivos e que a Daniela é uma mãe maravilhosa. Ele deixa claro que não irá mexer com advogados para tirar a guarda de sua filha, de Daniela e Fausto. Memo questiona se o pai conversou com Úrsula e se foi ela quem pediu para que ele fizesse aquilo. Isabela diz a Fausto que vai ao casamento ou com a Jerusa ou com seu tio João. Ela diz que o Memo é amigo dela e que quer ir. Fausto se zanga e diz a Daniela que por nenhum motivo a Isabela vai nesse casamento. Humberto nega a Memo que conversou com Úrsula e que fez isso por si só. Ele diz ao filho que com a prova da paternidade ele pode lutar pela sua filha. Memo fica em dúvidas, mas diz que no momento não quer mexer com isso. Gabi diz a João que dói a desconfiança dele, que é namorada dele e disse já 1000 vezes que está apaixonada por ele. João diz que não sabia que ela existia desde que quando começou a conversar com o Sebastião e que tudo foi planejado para se aproximar deles. Gabi chora e diz a João que o desconhece. João diz que então estão empatados. Adverte que é o tio de Isabela e que eles não irão tirá-la deles. Ele vai embora, deixando Gabi arrasada. Fausto briga com Jerusa e a proíbe de meter Isabela nos rolos que ela tem com a família Santos. Já no escritório,
Daniela o recrimina por ele ser tão duro com Jerusa e que ela não sabe que o Memo é pai da Isabela. Fausto diz que o casamento de Memo e Úrsula vai parecer mais um zoológico e é só imaginar a tatuada vestida de noiva. Gabi tenta falar com João, mas ele não a atende. Sebastian a vê chorando e, mesmo sem saber do que se trata, dá seu apoio para ela. Memo discute com Úrsula por ter convencido seu pai a falar com o advogado e diz que sabe muito bem que foi ela. Úrsula assume que sim e que ele só vai conseguir resolver aquilo daquele modo. Isabela pede à mãe que permita que ela vá ao casamento do Memo. Daniela diz que ninguém a convidou. Isabela diz que o Memo é assistente dela e amigo. Daniela vê que a filha desenhou Memo e Úrsula em volta de um coração e fica atônita. Karen começa a tramar para tentar impedir o casamento de Úrsula e Memo. Aaron diz a Karen que conhece os segredos mais sujos de Fausto, inclusive sobre a adoção de Isabela. Karen fica intrigada e agora quer sair com Aaron para tirar informações dele. Aaron diz que se eles não tiverem algo formal, não irá perder seu tempo saindo com ela. Amparo diz a Lupe que o pai dela parece melhor, mas ele segue dizendo que está mal. Lupe segue sem querer ver e falar com ele. Gabi confronta Memo se é verdade que a Belinha é filha dele. Fausto diz a Daniela que o melhor é ela demitir Memo. Daniela pergunta se não é melhor ter ele por perto e controlá-lo. Fausto fica intrigado, mas diz que não é uma má ideia, e assim eles poderiam estar atentos sobre ele. Ele diz que a única condição é que ele não se aproxime da Isabela e da casa, e se mantenha no jardim. Memo confessa a Gabi que sim, que a Belinha é sua filha. Gabi o recrimina por não ter dito antes, que é sobrinha dele, e se não fosse pelo João, nunca teria descoberto. Ela diz que agora o João acredita que ela sempre soube disso e que o enganou. Memo diz que ela deve estar chateada com ele, mas que era um assunto muito delicado. Gabi é compreensível com o tio e eles se abraçam. Lupe também descobre que Isabela é filha do tio Memo. César vai ao restaurante de Amparo e descobre que os planos de Macário de vender o local foram por água abaixo. Instruído por Macário, Zé Maria pega o controle da televisão e comida para ele. Amparo vê Gabi chorando e descobre que ela e João discutiram pelo assunto da Isabela. Ela diz que a filha quer aquele que não deve não teme e que logo tudo vai se resolver. João conversa com Daniela sobre Isabela ser filha de Memo e ele declara o apoio para a irmã. Ele diz que não pode acreditar como o Memo mentiu e que ele poderia até ter levado a Isabela embora. João diz que até acreditou no que Gabi sentia por ele. Daniela pede que ele não misture as coisas, mas João diz que o Fausto tinha razão e que a Gabi é cúmplice do tio dela. Karen procura Memo e diz que a Daniela disse para ela que eles haviam confessado seu amor e que estavam dispostos a se separar de seus respectivos relacionamentos. Memo diz que seu erro foi ter ocultado que era o pai da Isabela. Karen revela a Memo que foi a Úrsula quem contou para o Fausto que ele é o pai biológico da Isabela e, se quiser, a sobrinha dele pode confirmar. Memo fica incrédulo. Karen diz: abre os olhos, uma mulher é capaz disso e muito mais. Se ela suspeitava do que você sentia pela Daniela, ela tinha medo de cancelar o casamento. Que melhor arma que te trair revelando o seu segredo e assim te separar da minha amiga, hein? Você faz muito mal em confiar na Úrsula e numa dessas até pode ser mentira que ela esteja grávida de você. Lupe pergunta se a mãe irá perdoar seu pai e se reconciliar com ele. Amparo diz que não sabe e que às vezes a gente não conhece por completo as pessoas que amamos. Lupe diz que doeu muito o que seu pai fez, mas sabe que ele está arrependido e que a ama. Gabi diz que o pai decepcionou horrível sua mãe e que João está a acusando de algo que ela não sabia e que homens como eles não merecem mulheres como ela e sua mãe. Karen diz a Memo que até a Daniela sabe que a Úrsula falou com o Fausto. Ela aconselha que Memo realmente tenha certeza que a prometida dele está grávida e que só pode esperar o pior de Úrsula. Karen diz que ele não quer se casar com ela e está ali oferecendo uma saída para que seja feliz com a mulher que de verdade ele ama. Ela diz que eles podem formar uma família com a Isabela e questiona se isso é o que ele mais quer. Memo diz que o que ela quer é ter o caminho livre para ficar com o Fausto. Karen sorri e diz que é exatamente isso, e no fim, os dois saem ganhando. Memo manda ela ir embora e fica incrédulo.
Amparo surpreende Macário comendo e diz que ele usou o Zé Maria para poder comer. Ela se irrita, manda ele levantar logo da cama e ir embora da sua casa agora mesmo. Macário fica chateado. Yolanda pede que Grazi vá ao restaurante de Amparo e deixe um recado para o pai dela. Ela diz que a Amparo já viu ela e o Macário ficou com raiva. Grazi se nega e Yolanda diz que pode dar dinheiro para ela. Humberto diz a Memo que ele parece estar muito triste para quem irá se casar em 2 dias. Memo diz que estava pensando em sua filha. Humberto pede que ele não seja ingrato com a Úrsula e que parece não estar nem aí para o casamento. Úrsula vê César no restaurante e ele diz que já percebeu que a venda dos terrenos já se foi. Ele pergunta como ela vai se casar se segue sendo sua esposa e que estaria cometendo o crime de bigamia. César diz que se até o dia do casamento não tiver o dinheiro, vai interromper o casamento dela e contar toda a verdade. Úrsula o esbofeteia. César deixa a Úrsula em apuros, já que ele diz para Amparo que irá levá-la ao altar. Jerusa diz a Daniela que a Úrsula vai provar o vestido de noiva e está indo na casa dos santos. Daniela diz a João que ele deveria falar com a Gabi e resolver as coisas. João se nega e diz que não tolera mentiras. Macário segue tentando enganar Amparo, que está sentindo dores. Amparo diz: vai levar esse osso para outro cachorro. Já acabou essa palhaçada sua. Vai inventar para outra, vai. Fora daqui de uma vez. Já do lado de fora do restaurante, Macário vê Grazi e questiona o que ela faz ali. Macário diz que ela veio em um bom momento e que está sentindo fortes dores no estômago. Grazi finge que vai fazer uma massagem, mas desfere um soco no estômago dele. Ela diz que isso é o que ele merece e o adverte para não ir mais atrás delas. Grazi diz que sua mãe é uma burra por seguir gostando dele, mas que para ela tanto faz o que acontece com ele. Agora sim, de verdade, Macário sente dores no estômago. Gabi fica vendo fotos de João e sofre por ele. Memo diz a Úrsula que amanhã quer ir ver o ginecologista dela. Úrsula fica na defensiva e pergunta por quê. Memo diz que quer falar com ele e saber se ela e o bebê estão bem. Úrsula fica tensa, tenta inventar desculpas e Memo pergunta por que ela não quer que ele vá. Sebastian vai ver Lupe e Amparo quer saber se eles já são namorados. Sebastian diz que o único que pode dizer é que a Lupe é incrível. Amparo pede que ele preste atenção, que é o coração de sua filha, e pede que ele cuide dela. Úrsula diz a Memo que eles se casam em 2 dias. Tem muita coisa para fazer e que podem deixar a visita no ginecologista depois do casamento. Memo diz que não e que isso é importante. Ele revela que já marcou um horário com ele e Úrsula fica chocada. Jerusa chega ali com o vestido da cara de percata. Gabi manda 56 mensagens para João e ele decide ligar para ela. Gabi diz que ligou muito para ele e mandou muitas mensagens. João diz que seu celular estava desligado e Gabi diz que ele foi imaturo. Gabi insiste que não sabia que Memo era o pai da Isabela, mas João não quer saber e desliga o telefone. Gabi fica transtornada. Daniela diz a Fausto que o João brigou com a Gabi e lamenta por estarem envolvidos em um problema que não é deles. Fausto diz que João é um homem muito inteligente e que todos daquela família são iguais. Arrasada, Gabi diz a Lupe que sua vida sem o João não tem sentido. Lupe pede que ela não fique na deprê e que ela deve comemorar que a família está crescendo, que o tio Memo é pai da Belinha. Jerusa está passando por ali e ouve isso. Ela fica chocada e diz: a minha menina é filha do Memo? Não tentem me enganar, que eu ouvi bem. Vocês estavam falando da minha menina Isabela? Gabi e Lupe confirmam para Jerusa que Memo é o pai da Isabela. Daniela liga para Memo. Diz que ele ainda é seu assistente, mas que algumas coisas irão mudar e que o Fausto não quer que ele fique na casa. Memo comemora por seguir trabalhando com Daniela e aceita as condições. Ele diz assim: ai, Daniela, como eu gostaria que você soubesse o quanto eu te amo. Você roubou meu coração. Eu sinto tanta sua falta, meu amor. Isabela tem um pesadelo onde Memo brigava com ela por não ir ao casamento dele. Bravo, ele disse que só esperava ela para cortar o bolo e que pensava que eles eram amigos. Isabela acorda muito assustada e, desesperada, conta sobre o pesadelo para a mãe. Ela diz que não quer que o Memo fique bravo com ela, que deixe de amá-la e então precisa ir ao casamento dele. Daniela tenta tranquilizar a filha,
Diz que o carinho que o Memo sente por ela jamais irá mudar, mesmo que ela não vá ao casamento, e que tem certeza que ela também sempre irá amar o Memo. Memo e Úrsula estão no ginecologista e ele pede um ultrassom para ver seu filho. Úrsula treme na base e o ginecologista olha para ela. Macário diz a Amparo que a dor de estômago está quase matando ele. Amparo diz que não acredita em nada e manda ele desaparecer de suas vistas. Macário chora de dor e dessa vez é de verdade. O ginecologista diz que devido ao pouco tempo de gravidez de Úrsula, não convém fazer o ultrassom. Memo diz que quer assegurar que tudo está bem. O ginecologista engana Memo dizendo que com o ultrassom até poderiam colocar a vida do bebê em risco. Macário jura para Amparo que é verdade que está com dor. Amparo percebe que ele está ardendo de febre e Macário passa mal. Bem que esse verme nojento mereceu. Tantas mentiras que uma hora acontece. Yolanda repreende Grazi por não ter ajudado Macário, já que ele estava mal. Ela decide ir atrás dele. Isabela insiste para que Daniela deixe ela ir ao casamento. Fausto ouve, manda Isabela não ser insistente e que já disseram que não. João toma seu whey protein e Jerusa diz que ele vai acabar perdendo Gabi por besteira. Léo e Humberto levam Macário para o pronto-socorro e Amparo irá. Memo diz ao ginecologista que de nenhuma maneira colocaria seu filho e sua mulher em risco. O trouxa é enganado pelo ginecologista e pela cara de percata cebosa. Yolanda chega ao restaurante para ter notícias de Macário e descobre que ele está no pronto-socorro. Ela fica preocupada e descobre que ele está delicado. Cada dia que passa, Sebastian está melhor na empresa. Yolanda chega ao pronto-socorro e ao ver Amparo, ela se esconde. O médico informa os Santos que Macário está com um quadro de apendicite e que precisará de uma cirurgia de emergência. Yolanda ouve e fica perplexa. Amparo se preocupa pelo cão. Chora e diz a Humberto e Léo que não acreditou no Macário quando disse que estava mal. Léo diz que o marido dela é um mentiroso e era óbvio que pensaria que era outra mentira. Ele diz que nessa vida tudo se paga. No viveiro, Memo e Daniela trabalham juntos e ela está sendo agressiva com ele, o tratando mal. Eugênio elogia o trabalho de Sebastian sobre sustentação verde e apoia a causa dele. Já Karen e Fausto acreditam que aquilo se trata de uma besteira. Daniela joga indiretas em Memo e segue ainda chateada com ele. Ela diz que pensou que eles eram uma equipe, que eles iriam transformar 1000 jardins juntos. Daniela diz que acreditou que nele teria uma segunda oportunidade para ser feliz, de se sentir amada. Sonhou em um futuro ao lado dele, mas que ele acabou com tudo. Daniela diz a Memo que acreditava que ele a amava. Memo segura ela e diz: Daniela, eu te amo. Daniela questiona então por que ele a traiu, mentiu com algo tão sagrado em sua vida. Memo diz que não era essa sua intenção e não queria machucá-la. Daniela não acredita nele e diz que é um mentiroso. Memo diz que o amor dela criou raízes em seu coração e diz o quanto a ama. Daniela e Memo se beijam. Eugênio diz a Sebastian que ele conta com seu apoio na empresa. Ele diz que eles terão que trabalhar como equipe e questiona se ele está disposto. Daniela para o beijo com Memo e diz que isso não está bem. Memo diz que não tem nada escutar o coração. Daniela diz que não pode, que eles falam como se tivessem oportunidade, mas não é assim. Ela diz que ele terá um filho com a Úrsula, irá se casar com ela e ela nunca deveria ter se apaixonado por ele. Daniela diz que há um grande abismo entre eles e como explicaria que se apaixonou pelo pai biológico da Isabela. Mais uma vez, Memo chora pedindo perdão de Daniela. Yolanda liga para Grazi e diz que o pai dela está com apendicite e irão operá-lo. Grazi não dá a mínima e diz: por mim que ele morra. Eugênio diz a Sebastian que acredita nele. Sabe que eles tiveram muitas diferenças, mas que estão juntos embora tudo que passaram. Ele diz que espera que algum dia o filho o perdoe e entenda todo o amor que sente por ele. Daniela diz a Memo que pensou que poderia trabalhar com ele. Todavia, ele faz mal e pede que ele se esqueça daquela conversa e do beijo deles. Memo, mais uma vez, ressalta seu amor e Daniela suplica que ele se cale e não fale mais nada. Memo diz que não pode cancelar seu casamento com a Úrsula pelo filho e que a vida o colocou em um caminho bem difícil. Ele só pede que ela não o afaste de Isabela. Daniela não responde nada e sai.
Sebastian diz a Eugênio que precisa pensar sobre tudo o que ele falou. Eugênio diz que estará ali para escutar a decisão dele. Nervoso, Memo diz a Úrsula que estava pensando e confronta se ela tem algo para dizer para ele. Ele diz que descobriu o que ela fez por uma pessoa e não pode acreditar que ela fez isso sabendo quão importante é sua filha para ele. Úrsula fica com medo quando Memo grita revelando saber que foi por culpa dela que sabem que ele é o pai biológico da Isabela. Jerusa diz a Daniela que já sabe tudo sobre o Memo e a Isabela. Ela diz que ela não precisa ter medo, que o Memo é um bom homem e não faria mal para sua menina. Daniela diz que no começo ficou chateada pelo Memo ter escondido dela, mas a verdade é que não pode estar mais agradecida com Deus pelo pai biológico da sua filha ser um homem tão maravilhoso como ele. Cínica, Úrsula diz a Memo que só queria ajudá-lo. Memo diz: Me ajudar? Me ajudar como, Úrsula? Contando uma verdade que não te correspondia, você foi provocar para me afastarem da Isabela para sempre, mesmo sabendo o importante que minha filha é para mim. Úrsula diz que deu um empurrãozinho para ajudar ele a contar a verdade. Memo fica muito nervoso e diz que ela contou ainda para a pessoa que mais odeia ele. Úrsula diz que ele queria cancelar o casamento e estava com medo. Memo diz que com essas atitudes dela, deixa tudo frio e pergunta quem infernos ela é de verdade. Úrsula diz que é a mulher que ama ele e que está disposta a lutar por eles. Daniela não para de pensar nas palavras de Memo, dizendo que a ama. Ela se pergunta por que não pode arrancar de seu coração o que sente por ele. Úrsula assume para Memo que errou e reconhece que fez isso por ciúmes. Ela manda ele dizer em seus olhos se ela não tinha razão de ter ciúmes. Memo não diz nada e Úrsula diz que não está enganada. Ela manda ele admitir que a Daniela sente algo por ele e que ele também sente algo por ela. Úrsula diz que se ele quer honestidade, então que comece por ele. Memo diz que ela tem razão, que tudo é sua culpa e confessa que ele e a Daniela se beijaram. Úrsula fica em choque. Daniela se sente mal por não amar mais Fausto. Enquanto isso, o fuleiro traidor se beija com a tabacuda de Taubaté. Karen diz a Fausto que hoje irá jantar na casa dele com o Ero. Fausto não gosta nada. Úrsula reclama com Memo pelo beijo entre ele e Daniela. Memo tenta se explicar como tudo foi acontecendo e diz que foi algo que não conseguiu controlar. Ele jura que eles não tiveram intimidade. Úrsula se faz a maior vítima da história e Memo pede perdão a ela. Memo diz a Úrsula que gosta dela, mas Úrsula não permite que ele diga mais nada. Diz que para ela basta ele gostar dela e que seguirão com os planos do casamento. Memo fica sem saída e Úrsula pede que ele seja fiel. Karen chama Aaron para jantar na casa de Daniela com ela como casal. Ela surpreende e diz a Eugênio que ela e o Aaron estão saindo juntos. Memo se sente culpado e por isso aceita seguir com os planos de se casar com Úrsula. Ela também manipula tudo para que ele se sinta assim. César chega ali e diz que como ele e Úrsula são a única família que tem, quer avisar que o Macário está no centro de saúde passando por uma cirurgia. Eles saem para ir até lá. Aaron diz a Eugênio que suas intenções com Karen são as melhores e irá fazer tudo o que puder para fazê-la feliz. Eugênio fica feliz pela notícia e diz que já era a hora de Karen dar a oportunidade para alguém. Ele os felicita e Fausto chega ali. Eugênio diz ao sócio que a Karen e o Aaron estão juntos. Fausto fica surpreso. Gabi chega ali e pede permissão para sair mais cedo e que seu pai está mal. Eugênio autoriza que ela saia, o que deixa Fausto irritado. Aaron e Karen fazem de tudo para provocarem Fausto. Amparo se sente mal pela situação de Macário. Gabi e Lupe chegam ao hospital com Sebastião. O médico informa a todos que o Macário está em recuperação e que a cirurgia foi um sucesso. Todos se aliviam. Fausto diz a Eugênio que não lhe parece correto que ele aceite a relação do seu assistente com a filha dele. Eugênio diz que a Karen é adulta e se ela está feliz, tem que respeitar sua decisão. Fausto diz que o entende, mas é com o Aaron e ele não tem o mesmo nível social. Eugênio diz que não tem esses tipos de preconceitos. E o único que quer é ver Karen feliz com um homem que a respeite. Ele pergunta se tem alguma coisa que precisa saber do Aaron. Fausto nega. Somente pensou que a Karen teria uma relação com um homem à sua altura social.